Então, primeiramente, boa tarde a todos, a todas, né? O meu nome é Rodrigo Narciso, sou professor aqui do IDP, né? E o tópico da nossa aula hoje, né, é trabalhar com essa questão relacionada à inovação e o design thinking, né? Então, hoje a gente tem, né, muita discussão, né, tanto no setor público, né, no servidor público, quanto no setor privado, sobre processos de inovação, novas tecnologias, aplicações, disrupção, exponencialidade. Então, tem vários termos relacionados a esse ambiente de inovação, e um deles, que é muito falado, né, isso não vem de agora, isso já vem de alguns anos, é o design thinking, que é a abordagem que é utilizada muito em processos de inovação, tá? Seja em termos de processos, produtos, serviços. Então, o foco de você utilizar os princípios de design para processos de inovação é um elemento que a gente tem trabalhado muito e a gente tem trazido muito essas questões, tá? Então, o que eu quero propor para vocês, tá? E até quem está aqui também participando comigo, que a gente faça o seguinte, tá? Que a gente olhe o processo de design não de uma maneira expositiva. Eu vou falar um pouco dos conceitos e tal, mas eu queria propor um jogo, na verdade, uma atividade, tá? Porque inovação é fazer, inovação é a gente colocar a mão na massa, tá? E também para mostrar um pouco que não é ciência de foguete, tá? Não é para gênio, qualquer pessoa pode inovar, tá? Então, vai ser o nosso foco? Nós vamos trabalhar com desafio, tá? De forma em que a gente pense e que a gente comece a pensar o quê? Criar soluções e através de um desafio qual é a importância dos elementos de design para isso. Tudo bem? Então, eu vou pegar aqui, vou compartilhar minha tela aqui, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai utilizar uma plataforma, tá? Que é o Miro, tá? Vou falar rapidinho dela. Então, o Miro, ele é uma plataforma para trabalho colaborativo, tá? Então, se não é um trabalho colaborativo, ela é online, tá? Eu vou mandar o endereço para vocês daqui a pouco. E a ideia é que a gente pense o seguinte, tá? O Miro, ele é como se fosse um grande quadro branco, uma parede em branco, aonde nós podemos fazer várias atividades. Então, aqui tem a interface geral do Miro, né? Ele tem vários menus laterais, tá? No canto superior esquerdo, né? Inferior direito, tem uma barra lateral do canto esquerdo. E as principais funcionalidades que a gente vai utilizar nessa atividade, tá? São essas ferramentas aqui. A mais comum que a gente utiliza é o Zoom, que é aproximar e afastar a tela, tá? Como vocês podem ver, a área do Miro é bem grande e é normal a gente ficar perdido. Então, a ferramenta do Zoom, ela permite a gente aumentar e diminuir a visualização da nossa tela. Ou seja, quando a gente muda o zoom na nossa tela, ela não prejudica e ela não modifica a visualização das demais pessoas, tá? Então, a maneira como a gente vai fazer isso tá nessa barra aqui no canto inferior direito, tá? Como está na minha tela compartilhada. Então, tem várias opções, tá? A mais fácil, né, que a gente vai usar mais, é a gente fazer o ajuste fino dessa visualização através da tecla mais e menos, tá? Vocês podem fazer isso direto pelo Miro, tá? Vocês podem aumentar e diminuir, também utilizando, por exemplo, o mouse, a rodinha do mouse, scroll, ou utilizando o trackpad do notebook, ou, se vocês estiverem com teclado, vocês podem aumentar e diminuir o zoom, apertando mais e menos no teclado, tá? Então, ajuda a gente a visualizar e trabalhar. Uma outra função que a gente vai utilizar é a função de selecionar. Então, no canto superior, na barra lateral esquerda, perdão, no ícone mais acima, existe essa seta aqui azul, que é o Select, tá? Aqui tem uma tecla de atalho, que é a tecla V do teclado, aonde você alterna entre você selecionar alguma coisa e você ter a mãozinha para visualização, como está aqui, tá? Então, tem uma mãozinha aqui, está aqui, fica mais fácil. Contraste. E quando você aperta a tecla V ou clica na tela, ela vira uma seta para você selecionar objetos, tá? E por que que a gente vai utilizar isso? Por conta da nossa terceira função que a gente vai utilizar aqui, que é o stick note ou post-it, tá?
Então, você clica aqui, embaixo da letra T, nesse quadrado com chanfro, e aí ele abre uma série de cores de post-it, igual o post-it que a gente faz normal. Clica na tela, vai aparecer um post-it e você pode escrever nele, tá? Então, e aí, quando você está com a tela selecionada, com a seta, você pode fazer o seguinte: você pode clicar duas vezes no post-it. A primeira, ele vai selecionar o objeto, ele vai ficar com esse contorno azul. E se você der um duplo clique, você pode alterar o que você escreveu, tá? E aí depois você pode selecionar também e arrastar para onde você quiser, tá? Então, isso aqui é o que a gente vai utilizar nesta atividade, tá? Que vai ser uma atividade que a gente vai ver como a gente consegue inovar. E como eu falei, a gente vai fazer isso de maneira bastante intuitiva, para vocês verem como é que funciona um processo de inovação, tá? Com foco no ser humano, ok? Qualquer dúvida, podem levantar a mão, podem me perguntar, tá? Então, a gente vai utilizar, e como todo processo de inovação, fala, a gente tem que botar a mão na massa, tá? Não adianta só falar de inovação. Praticar um pouco os processos, né, é importante para que a gente aprenda, tá? E aqui a gente tenha contato para a gente ver que, pô, mas vai ser mais difícil, mas não é. É trabalhoso, mas não é complicado o processo de inovação. Então, o que que vocês vão fazer? Vão ter 4 grupos, tá? Então, eu vou pegar as pessoas que estiverem aqui nessa aula e vou dividir vocês em 4 grupos, tá? Cada grupo ele vai ter um quadro desses, tá? E vai estar escrito aqui o nome do grupo, né? Grupo A, B, C, B e D, tá? Então a gente vai mandar vocês dessa sala geral, que a gente chama de salas simultâneas, aonde vão estar os grupos menores, tá? Então pelo número de pessoas aqui, a gente vai ter mais ou menos duplas aqui, na verdade. Então vai ser bem legal um trabalho de diálogo. E vocês vão fazer uma série de atividades, tá? Então vocês vão para as salas simultâneas, vão passar um tempo e depois vocês vão voltar, porque a gente vai fazer um processo de criação. E todo processo de inovação, ele sempre parte da gente pensar ideias para resolver problemas que estão afetando o nosso ecossistema, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Então, isso aqui é um jogo, tá? Para aprendizado de inovação, que é o de Insight. E o objetivo de vocês é vocês pensarem e criarem ideias, tá? Para isso que vocês vão escrever no post-it, vocês vão usar até esse quadro de ideias aqui para escrever as ideias de vocês, tá? Para um desafio bem interessante, tá? Um desafio bastante assim, não é trivial, mas é um desafio real. Então, todos vocês, independentemente do grupo, vocês vão trabalhar com o seguinte desafio inicial, tá? Que é esse aqui, tá? Como nós podemos tratar de forma mais eficaz os casos de icterícia neonatal em um hospital de um país do Sudoeste Asiático? Um desafio bem simples, um desafio bem tranquilo, tá? E é um desafio de processo de inovação para vocês encontrarem uma solução para esse problema, tá? Todo o processo de inovação, ele vai trabalhar com a identificação, análise e resolução de problemas. Não existe inovação, tá? Das mais altas tecnologias, mais simples, que não seja uma resolução de problema, tá? Inovação é para resolver problemas. E aí nós vamos trabalhar com várias questões para a gente pensar em ideias e soluções. E aí a gente vai trabalhar esse processo de inovação. Então, a primeira coisa, quando eu mandar vocês para salas simultâneas, o que que vocês vão ter? O que normalmente se faz em processos de inovação. Nós vamos utilizar, né? Então, aqui ele já é o resultado, tá? Vocês não vão fazer o processo. Vocês vão utilizar informações que foram coletadas em pesquisa em dados secundários, ou que a gente também chama de pesquisa desk. Ou seja, quando a gente está falando de dados secundários, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando que nós pesquisamos em livros, artigos científicos, pesquisas, bancos de dados, uma série de informações sobre um contexto que a gente não conhece, tá? Para a gente poder entender o problema. Então, cada carta que tem aqui, ela tem informações sobre aquele problema, tá? Então vocês nem precisam. Ah, mas eu posso procurar no Google? Não precisa procurar no Google. Imagina que isso aqui, ele tem as informações que vocês já pegaram de uma pesquisa, tá? Então, seja pegou na internet, pesquisou em banco de dados, artigo científico,
o resultado da tua pesquisa está aqui. E todos os grupos vão ter essas mesmas cartas de início. Então, a primeira atividade que vocês vão fazer será ler, né, um desafio que está aqui e olhar e pensar o seguinte: aqui tem várias informações sobre o que é icterícia neonatal, como é o tratamento, como é que é a doença, como é que é o contexto do hospital, tá? Tem até informações do lugar aonde vocês vão fazer a inovação. E eu quero que vocês leiam, debatam e vão, à medida que vão pensando qual é a ideia ou quais são as ideias para vocês resolverem o problema, tá? Então, eu tenho um hospital, esse hospital está tendo vários casos de icterícia neonatal, né? Está afetando os recém-nascidos, e vocês foram chamados para resolver esse problema. Vocês vão analisar essas informações iniciais, tá? No tempo que eu vou colocar. Vou dar uns 20 minutos, porque vai dar tempo de vocês lerem, debaterem e também se familiarizar um pouco com a ferramenta. Então, nessa primeira etapa, vocês vão ter um pouquinho mais de tempo. E aí, depois eu vou trazer de volta e eu vou ficar acompanhando os grupos aqui em relação às ideias de vocês, tá? Então, o primeiro elemento é, olhem os dados de pesquisa e que soluções, que ideias vocês terão para fazer isso, tá? Então, deixa eu só pegar aqui, tá? Porque aí eu vou mandar os links. Aí vocês vão anotar esses links, tá? Porque cada link vai levar um grupo. Vão ser 4 grupos, A, B, C, D e E, tá? Aí, na sala, né, vocês vão estar... O número da sala vai estar em cima, para vocês poderem ver exatamente qual é a sala em que vocês estarão. Então, vou botar aqui no chat, aqui, tá? E vou dividir os grupos, que eu vou dividir os grupos de maneira aleatória, tá? Então, cada grupo vai para um lugar diferente, tá? E aí vocês vão debater, vão ler o desafio, né? Vão ler essas informações e a gente vai trabalhar, tá? Então, eu tenho 4 salas, já está todo mundo separado aqui, né? Eu acho que vou renomear só para ficar mais claro qual grupo é cada um, tá? Grupo A. E grupo D, tá? E vocês vão ter nessa primeira atividade 20 minutos, como eu falei, para dar tempo vocês se familiarizarem comigo, discutirem e começarem a pensar as primeiras ideias, ok? E aí depois eu vou dando uma passada nos grupos, vendo como é que está o andamento de vocês, tá? Boa atividade, e esse é o primeiro elemento que a gente trabalha em processo de inovação. Eu tenho sempre um desafio, eu coleto informações e que ideias eu vou ter em relação a isso, ok? Professor, Diga, Natália. a Giovana estava meio perdida, ela não sabia em qual grupo ela estava, tem como ver? Ela falou aqui comigo. Giovana tá no grupo, a Giovana Mendes está no grupo B. Mas ela tá sozinha, eu acho que alguém tá errado, então. Então, eu vou mover uma pessoa do A para lá, tá? Ah, tá. Então tá. Vou mover o Nicolas. Depois eu vou dando uma passadinha nos grupos também. Beleza. Pronto, agora sim. Tá todo mundo de volta aqui. Então, vamos lá, vamos continuar. Agora sim. Então, quando a gente está falando de processo de inovação, eu falei, a primeira coisa que a gente faz, né? Então, a gente é desafiado, tem um desafio, e nós buscamos em fontes secundárias, tá? Normal, é o que a maioria das pessoas fazem. A grande questão é que quando a gente está trabalhando com processos, só informação secundária não é suficiente. As grandes inovações são aquelas que percebem e que resolvem o problema das pessoas.
tá? Ou seja, tem que ter uma proximidade com quem está experimentando aquele problema. Então, quando nós estamos trazendo uma abordagem, como design thinking, que é abordada em design, que é focada em design, nós estamos focando em entender a realidade humana. E um elemento fundamental nos processos de inovação é a gente começar a ter uma visão do todo e entender quem está envolvido no processo. Então, eu vou desocultar, né, e depois vou mandar de volta vocês para os grupos, né, eu vou redividir, né, por causa das pessoas que saíram, tá? Que cada quadro desses tem a perspectiva do problema em relação ao que a gente chama de ator ou parte interessada ou stakeholder, tá? As três terminologias são utilizadas em processo de inovação de quem está experimentando o problema. Então, cada quadro desses, ele tem elementos que trazem informações de pessoas que vão diretamente no problema. No processo de inovação, o que nós fazemos? Pegamos o problema, fazemos uma análise prévia com os documentos que nós temos, montamos uma série de roteiros e nós vamos conversar e interagir diretamente com quem está na realidade. Não se faz inovação, tá? Puramente sentado no ar-condicionado, achando que você entende um problema de uma realidade que você não vive. Não dá para fazer isso. Então, o processo que a gente chama de imersão no problema, ele é fundamental em processos de inovação. E aqui, cada parte interessada, temos 4 envolvidos, tá? Está olhando e está vivenciando o problema da icterícia neonatal na sua perspectiva. Tá? Então, nós temos aqui, no caso, a equipe médica, e aqui ele é um resumo, então cada carta traz informações que vieram de algumas técnicas que a gente usa para imersão. Uma delas é a entrevista, principalmente entrevistas semi-estruturadas. Nós montamos um roteiro de perguntas e vamos a campo entrevistar essas pessoas. Então, através de uma série de depoimentos, nós escutamos aquilo que as pessoas têm a dizer. Só que não é suficiente, tá? Nós também vamos observar o que elas fazem na realidade, tá? Então, ou seja, eu olho a experiência, tá? Por quê? Nem tudo que as pessoas falam para você necessariamente é verdade, tá? Às vezes, ela diz uma coisa e faz outra, tá? Isso é muito comum em termos de comportamento, tá? Então, por isso que você tem uma conjugação de técnicas. E a terceira é o que a gente chama de jornada do usuário. Na verdade, a jornada do usuário, ela é uma sequenciamento de ações, tá? Para que a pessoa tenha naquela interação. Então, por exemplo, que nem vocês aqui. Então, vocês acordaram, fizeram inscrição, chegou a hora da aula, vocês acessaram aqui, né? Vão assistir a aula com alguns desses interativos como esse e vão embora quando terminar a aula, 8 horas da noite. Então, isso é um elemento fundamental, porque a jornada, ela procura mapear o que a gente chama de pontos de contato, né? Ou as principais interações de uma pessoa sobre um determinado contexto, tá? Então, essas informações, cada grupo vai ter. Então, eu vou liberar isso aqui e vocês vão ter mais uns 5 minutinhos, tá? Para vocês olharem isso aqui. E, novamente, pensar o seguinte: quais novas informações que não tinham na pesquisa Desk vocês estão aprendendo quando vocês vão a campo e trazem do campo, trazem da experiência das pessoas envolvidas os aprendizados dela, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Tá? Eu vou misturar os grupos de novo, fica mais fácil. Tá? E vou recriar aqui para vocês olharem a informação. Eu vou abrir os quadros lá, depois que mandarem vocês para as salas simultâneas, para vocês poderem olhar e poderem analisar, né, esse tipo de informação. Cada grupo vai ter uma informação diferente, tá? Então, recriei aqui, tá? Vou botar 5 minutinhos. Vou mandar vocês e vou abrir a sala, eu vou abrir os quadros lá, de cada um. Cada quadro vai ter uma informação diferente. Então, cada lugar tem uma informação
tem um elemento que foi trazido de alguma das partes envolvidas. Então, nós tivemos as mães das crianças, que tem uma série de comportamentos e atitudes. Nós temos a equipe médica, nós temos a manutenção do hospital e nós temos também, né, a administradora do hospital. Então, quando nós estamos falando de um processo de inovação para problemas complexos, né, ou para um lugar em que você tenha um impacto significativo, um elemento essencial é a gente aprender com as pessoas, tá? E para isso que a gente tem nos processos, né, o que a gente chama do processo de geração de insights, tá? Que é justamente a gente pegar essas informações, tá? E a gente tentar fazer o quê? Combinar, tá? E descobrir o quê? Descobrir que informações para entender o nosso problema é necessário para a gente realmente pegar perspectiva, né? Então, o que é insight, tá? Para o processo de inovação. Então, o John Coco é um designer de produtos, né? Tem vários trabalhos nessa área de design e inovação, tá? E que ele fala, no contexto da inovação, do design da inovação, o insight é uma afirmação provocativa da verdade do comportamento humano, tá? Então, o Rafael Davini, também, que é um designer, né? Ele também coloca, insight, ele é algo que leva a nova reflexão, uma nova forma de interpretar informações, algo que pode mudar opiniões e algo que comunica a necessidade de alguém, tá? E os insights também, isso aí eu também trago nessa reflexão, ele reside na conexão de evidências e ajuda a encontrar quais são os problemas reais que precisam de solução. Então, o que vocês vão fazer? Né? E aí eu não vou dividir a sala, eu vou deixar vocês elucubrarem, já que cada um pegou um pedaço de informação, para vocês trocarem as informações que vocês viram de cada um dos quadros, tá? Cada um foi para um lugar diferente. Porque colaboração, ela é um requisito essencial para a inovação. Colaboração é a gente aprender, trocar, dialogar para a gente criar soluções. Então, existe o aspecto, tá, muito forte dos processos de inovação, que o primeiro é a empatia, que a gente chama. Né? Empatia é entender o outro, entender como ele se comporta na situação, problema que ele vive. Quando a gente faz imersão, a gente faz um processo de inovação, porque nós procuramos entender a realidade do outro, tá? A realidade do outro nunca é a nossa realidade. Então, a gente tem sempre algo a aprender com o outro. Não é à toa que eu peguei um exemplo real, mas de um contexto bem diferente. Ninguém aqui vai viajar para o Sudeste Asiático e voltar em menos de 3 horas. Mas a ideia é que vocês entendam a perspectiva através do que vocês experimentaram pelas informações de cada ator. A colaboração é essencial. Por quê? Se a gente aprende e não troca, se a gente não dialoga, não colabora, fica em silêncio, a gente não tem um processo de inovação real. A inovação, ela reside muito do aprendizado conjunto em que a gente faz as trocas. Então, agora, como cada um pegou uma informação, eu vou dar, né, vou dar uns 10 minutinhos, vou dar uns 5 minutinhos, tá? Para que vocês dialoguem, abram o microfone, não precisa abrir a câmera se não quiser, não é importante. O importante é que vocês troquem essas informações e digam o que vocês descobriram de novo sobre esse problema, principalmente em relação ao que vocês sabiam logo no início, tá bom? Então podem começar. Podem ficar à vontade. Lembrando, não existe inovação sem colaboração, sem troca, tá? Vou ficar aqui só observando. Isso aí, cada um tinha uma informação diferente. Exatamente. Por isso que essa atividade, ela tem 4 grupos. Cada um de vocês estava num quadro, né? E cada um de vocês teve acesso a ter justamente isso, né? Ter justamente um pedaço de informação. Porque quando a gente trabalha num processo de inovação, entender o problema numa visão que a gente chama de holística, de entender todo o processo, é fundamental. E normalmente você não consegue descobrir todas as informações de uma vez. Como eu falei, por isso o processo de troca, o processo da gente recoletar esse conhecimento e a gente entender qual é o problema que a gente está enfrentando. Como se fosse um trabalho de investigação, um trabalho de detetive.
Bem legal. Estou aqui acompanhando Carlos, Felipe. Então, é isso aí, né? Então, o trabalho de colaboração é um trabalho essencial. Quais são as informações, o que você coloca, o que você troca? Porque a troca é essencial. Não existe, né? E eu vou mostrar isso também. Não existe inovação feita sozinho. Não existe um processo de inovação consistente feito por uma única pessoa. E não existe um processo de inovação fácil, né? Você pode ter inventores geniais, tá? Mas o processo de inovação consistente em qualquer organização, e quem de fato quer trabalhar com criação de produtos, gestão de inovação, qualquer ambiente, precisa compreender esses fundamentos, tá? E aí, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou passar um vídeo para vocês. E esse vídeo é justamente esse caso que vocês trabalharam, tá? Para vocês verem como essas informações se conectam, tá? Então, vou colocar aqui, deixa eu abrir aqui o meu... Porque justamente isso, você entender como a inovação opera e que a inovação você vai ter elementos de sucesso, de fracasso, de criação e de como o design ele é poderoso para você criar esse tipo de solução e esse tipo de interação, tá? Então, vou trazer para cá. Tá? I've got a great idea. It's going to change the world. It's fantastic. It's going to blow your mind. Pronto. Então, vai ser um vídeo em inglês, mas ele tem legenda em português, tá? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui de novo. E a gente vai saber a história do Timothy e qual é a importância, então, do processo de design nesse problema em que a gente fez nessa atividade aqui. I've got a great idea. It's going to change the world. It's fantastic. It's going to blow your mind. It's my beautiful... Peraí. Eu vou ter que fazer... Só um minutinho. Deixa eu pegar aqui. Agora vai. Beautiful baby. Here's the thing. Everybody loves a beautiful baby. I mean, I was a beautiful baby. Here's me and my dad a couple days after I was born. So in the world of product design, the beautiful baby is like the concept car. It's the knockout. You know, you see it and you go, oh my God, I'd buy that in a second. So why is it that this year's new cars look pretty much exactly like last year's new cars? What went wrong between the design studio and the factory? See, today I don't want to talk about beautiful babies. I want to talk about the awkward adolescence of design. Those sort of dorky teenage years where you're trying to figure out how the world works. I'm going to start with an example from some work that we did on newborn health. So here's the problem. 4 million babies around the world, mostly in developing countries, die every year before their first birthday, even before their first month of life. It turns out half of those kids, or about 1.8 million newborns around the world, wouldn't make it if you could just keep them warm for the first 3 days, maybe the first week. So this is a newborn intensive care unit in Kathmandu, Nepal. All of these kids in blankets belong in incubators, something like this. So this is a donated Japanese Atom incubator that we found in a NICU in Kathmandu. This is what we want. Probably what happened is a hospital in Japan upgraded their equipment and donated their old stuff to Nepal. The problem is, without technicians, without spare parts, donations like this very quickly turn into junk. So this seemed like a problem that we could do something about. I mean, keeping a baby warm for a week, that's not rocket science. So we got started. We partnered with a leading medical research institution here in Boston. We conducted months of user research overseas, trying to think like designers, human-centered design. Let's figure out what people want. We killed thousands of Post-it notes. We made dozens of prototypes to get to this. So this is the Neo Nurture Infant Incubator. And this has a lot of smarts built into it. And
we felt great. So the idea here is, unlike the concept car, we want to marry something beautiful with something that actually works. And our idea is that this design would inspire manufacturers and other people of influence to sort of take this model and run with it. Here's the bad news. The only baby ever actually put inside the NeoNurture incubator was this kid during a Time magazine photo shoot. So, recognition is fantastic. We want design to get out, for people to see it. It won lots of awards, but it felt like a booby prize. I mean, we wanted to make beautiful things that are going to make the world a better place, And I don't think this kid was even in it long enough to get warm. So it turns out that design for inspiration doesn't really, I guess what I would say is that for us, for what I want to do, it's either too slow or it just doesn't work. It's ineffective. So really, I want to design for outcomes. I don't want to make beautiful stuff. I want to make the world a better place. So when we were designing NeoNurture, we paid a lot of attention to the people who are going to use this thing. For example, poor families, rural doctors, overloaded nurses, even repair technicians. We thought we had all our bases covered. We'd done everything right. Well, it turns out there's this whole constellation of people who have to be involved in a product for it to be successful. Manufacturing, financing, distribution, regulation. Michael Frias says you have to figure out who will choose, use, and pay the dues for a product like this. And I had to ask the question, VCs always ask, well, sir, what is your business and who is your customer? Who is our customer? Well, here's an example. This is a Bangladeshi hospital director outside his facility. It turns out he doesn't buy any of his equipment. Those decisions are made by the Ministry of Health or by foreign donors, and it just kind of shows up. Similarly, here's a multinational medical device manufacturer. Turns out they got to fish where the fish are. So it turns out that in emerging markets where the fish are sort of the emerging middle class of these countries, diseases of affluence, heart disease, infertility. So it turns out that design for outcomes in one aspect really means thinking about design for manufacture and distribution. Okay, that was an important lesson. Second, we took that lesson and tried to push it into our next project. So we started by finding a manufacturer, an organization called MTTS in Vietnam that manufactures newborn care technologies for Southeast Asia. Our other partner is East Meets West. This is an American foundation that distributes that technology to poor hospitals around that region. So we started with them saying, well, what do you want? What's a problem you want to solve? And they said, well, let's work on newborn jaundice. So this is another one of these mind-boggling global problems. So jaundice affects 2/3 of newborns around the world. Of those newborns, 1 in 10, roughly, if it's not treated, the jaundice gets so severe that it leads to either lifelong disability or the kids could even die. There's one way to treat jaundice, and that's what's called an exchange transfusion. So as you can imagine, that's expensive and a little bit dangerous. There is another cure. It's very technological. It's very complex, a little daunting. You got to shine blue light on the kid. Bright blue light on as much of the skin as you can cover. How is this a hard problem? So I went to MIT, okay, we'll figure that out. So here's an example. This is an overhead phototherapy device that's designed for American hospitals. And here's how it's supposed to be used. So it's over the baby, illuminating a signal patient. Take it out of an American hospital, send it overseas to a crowded facility in Asia. Here's how it's actually used. The effectiveness of phototherapy is a function of light intensity. So these dark blue squares show you where it's effective phototherapy. Here's what it looks like under actual use. So those kids on the edges aren't actually receiving effective phototherapy, but without training, without some kind of light meter, how would you know? We see other examples of problems like this. So here's the neonatal intensive care unit where moms come in to visit their babies. And keep in mind that mom maybe just had a C-section. Okay, so that's already kind of a bummer. Mom's visiting her kid. She sees her baby naked, lying under some blue lights, looking kind of vulnerable. It's not uncommon for mom to put a blanket over the baby. From a phototherapy standpoint, maybe not the best behavior. In fact, that sounds kind of dumb, except what we've learned is that there's no such thing as a dumb user, really, is what we've learned. They're only dumb products. We have to think like existentialists. It's not the painting we would have painted. It's the painting that we actually painted. It's the use designed for actual use. How are people actually going to use this?
So similarly, when we think about our partner NTTS, they've made some amazing technologies for treating newborn illnesses. So here's an overhead warmer and a CPAP. They're inexpensive, really rugged. They've treated 50,000 kids in Vietnam with this technology. But here's the problem. Every doctor in the world, every hospital administrator has seen TV, curse those, whatever, ER reruns. Turns out they all know what a medical device is supposed to look like. They want Buck Rogers. They don't want effective. It sounds crazy. It sounds dumb, but there are actually hospitals that would rather have no equipment than something that looks cheap and crummy. So again, if we want people to trust the device, it has to look trustworthy. So thinking about outcomes, turns out appearances matter. So we took all that information together. We tried this time to get it right. And here's what we developed. So this is the Firefly phototherapy device, except this time we didn't stop at the concept car. So from the very beginning, we started by talking to manufacturers. Like, our goal is to make a state-of-the-art product that our partner NTTS can actually manufacture. So our goal is to study how they work, the resources that they have access to, so that they can make this product. So that's the design for manufacture question. When we think about actual use, you'll notice that Firefly has a single bassinet. It only fits a single baby. And the idea here is that it's obvious how you ought to use this device. If you try to put more than one kid in, you're kind of stacking them on top of each other. So the idea here is we say you want to make it hard to use wrong. In other words, you want to make the right way to use it, the easiest way to use it. Another example, again, silly mom. Silly mom thinks her baby looks cold, wants to put a blanket over the baby. Well, that's why we have lights above and below the baby in Firefly. So if mom does put a blanket over the baby, still receiving effective phototherapy from below. Last story here, I've got a friend in India who told me that you haven't really tested a piece of electronic technology for distribution in Asia until you've trained a cockroach to climb in and pee on every single little component on the inside. You think it's funny. I had a laptop in the Peace Corps, and the screen had all these dead pixels on it. And one day I looked in, they were all dead ants. They sort of gotten into my laptop and perished, those poor ants. So with Firefly, what we did is, the problem is electronics get hot, and you have to put in vents or fans to keep them cool in most products. We decided that, okay, I can't put a do not enter sign next to the vent, this kind of thing. We actually got rid of all that stuff. So Firefly is totally sealed. These are the kind of lessons, as awkward as it was to be a pretty goofy teenager, much worse to be a frustrated designer. So thinking about, okay, what I really want to do is change the world. I have to pay attention to manufacturing and distribution. I have to pay attention to how people are actually going to use a device. I actually have to pay attention. Really, there's no excuse for failure. I have to think like an existentialist. I have to accept that there are no dumb users. There's only dumb products. We have to ask ourselves hard questions. Are we designing for the world that we want? Are we designing for the world that we have? We're designing for the world that's coming, whether we're ready or not. I got into this business designing products. I've since learned that if you really want to make a difference in the world, you have to design outcomes. And that's design that matters. Thank you. Então, nesse vídeo, vocês viram o caso, Então, como o Timothy, ele tratou, desse caso do hospital, da icterícia neonatal, como ele é um design de produtos, é natural que a solução tenha vindo dessa lógica, Ou seja, ele criou um aparelho de fototerapia que só poderia ter sido utilizado por um único bebê, em que a iluminação ficava em cima e embaixo, porque para respeitar o comportamento das mães. Em vez de falar para a mãe, você não pode cobrir o seu bebê porque ele precisa do tratamento. Não. Ou seja, o produto que foi criado, e isso é um processo de design, de inovação, ele foi pensado no real uso. Então, o que o Timothy coloca, Então, quando você está desenhando, projetando algo para uma solução inovadora, você tem alguns requisitos desse design, Você desenha para inspiração, para inspirar uma solução que faça sentido e tenha valor para as pessoas. Você também tem que pensar, em algo que possa ser produzido, Então, não adianta ter uma ideia mirabolante. Então, beleza, todo mundo acha que queria, se pudesse, com o estalar de dedos, estar na praia,
Ou seja, sair da onde está, de casa, do trabalho, da escola, da faculdade, e, opa, estou na praia, estou num parque de diversões, estou no show que eu quero, mas não dá para fazer isso. Então tem que ser uma solução que possa ser feita, tá? Claro, a aparência importa. Então, construir algo que é esteticamente desejável, bonito, né, que as pessoas sintam confiança, também é importante. E o principal elemento de design, que é resultado. Não adianta algo que é bonito, algo que dá para ser criado e que não gere resultado. Não é à toa que ele traz aquele caso do New Nursery, né, Incubator, né, que ele falou, nós ganhamos prêmios, aparecemos na Time, mas foi um fracasso. Porque a única criança que utilizou aquilo foi a criança que tirou foto no Inside da Time. Não ajudou a vida de ninguém. Aquela incubadora, que legal, de baixo custo, né, feito com peças de carro, ela acabou que ela não teve nenhum resultado. Nenhuma vida foi salva em relação a isso. Tá? Então, é legal tanto o exercício quanto a questão do que o Timothy traz, porque quando a gente está falando de inovação, de processo de inovação e de design thinking, a gente está falando disso. A gente está falando de entender um problema, ter um problema real. O problema real é aquele que afeta a vida das pessoas. Nós termos o quê? O trabalho de pesquisar, o trabalho de entender a realidade e o comportamento das pessoas que vivem o problema, trabalhar de maneira colaborativa, tá? Ou seja, colaborar é realmente a gente trabalhar junto em prol do objetivo. Então, novamente, não existe inovação sem ação. Vou falar, posso ficar aqui falando 10 mil anos sobre inovação. Vocês podem passar 10 mil anos escutando sobre inovação. Se vocês não botarem a mão na massa e fazer inovação, a sua inovação acontecer, ela não serve para nada, porque ela não é inovação. Inovação é resultado. Tá? Então, nos projetos que eu já participei, né, a gente já impactei muitas pessoas com diversas soluções, justamente porque a gente criou resultados para isso. Tá? E o outro elemento é a gente buscar, de fato, a gente criar e encontrar essas soluções. Então, feita essa introdução, tá? E também desse caso, então é muito legal porque ele traz todo o processo de criação e de inovação. Aí sim a gente vai voltar um pouquinho, falar de algumas características gerais da inovação e como design thinking, como abordagem, como modelo mental, como ferramenta, como processo, ela ajuda e tem sido utilizado por instituições no mundo inteiro, públicas, privadas, de grandes empresas hoje como a Airbnb, a órgãos públicos, como isso tem realmente trazido inovação e tem sido uma nova maneira de pensar e de criar soluções para o mundo complexo que nós vivemos. Então, eu vou dar um intervalo, né? A gente vai voltar, são 6h20, então a gente vai voltar às 6h30, tá? Porque aí eu vou trazer essa parte de inovação, design thinking. Aí sim eu vou trazer um conteúdo mais teórico, mais expositivo, tá? Mas por isso que eu quis trazer primeiro o seguinte, vamos ver como é que é o processo, vamos experimentar, vamos olhar com esse olhar diferenciado, porque é uma maneira de vocês sentirem, pelo menos um pouco, como é que é um processo de inovação, ok? Então a gente volta daqui a 10 minutinhos, 6h30, para a nossa continuação aqui da aula. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho do design thinking e dessa questão relacionada à inovação. Tá? Então, novamente, bem-vindos, bem-vindas, né? Então, a primeira coisa que a gente fala de inovação, tá? Então, um trabalho seminal na área de inovação foi desse economista, o Joseph Schumpeter, tá? Nos anos 30. E o trabalho do Schumpeter é relacionado à seguinte questão. Como acontece o processo de desenvolvimento do sistema capitalista. Então, nos estudos dele sobre o desenvolvimento do sistema capitalista, o Schumpeter, ele começou a perceber algumas coisas interessantes. Que, na verdade, um elemento fundamental para o desenvolvimento do sistema era a questão da inovação. E, principalmente, num aspecto bem interessante, que é um conceito que ele chama de destruição criativa. Então, na verdade, o capitalismo ele vai se reinventando, né, e vai ganhando espaço a partir quando ele cria coisas que destroem o status antigo e eleva algo novo. E que ele percebe este processo de criação e destruição criativa ao longo de uma série de
eventos ao longo de diversos anos e décadas e séculos. Então, quando ele vê, ele percebe o seguinte. Então, é um dos postulados mais conhecidos dele e que a gente usa até hoje em processo, e falando quando a gente fala de inovação e da sua gestão. Que ele faz a diferenciação entre uma invenção e uma inovação, tá? Então, uma invenção é uma ideia, é um esboço ou modelo para um novo ou melhorado artefato, produto, processo ou sistema. Então, o mundo está cheio de grandes inventores, né? Então, você pode falar do Santos Dumont, do Thomas Edison, lá do Steve Jobs, né? Do Gutenberg com a prensa. Então, você tem muitas invenções. A invenção é a criação de algo novo ou melhorado. Mas uma inovação, no sentido econômico, ela é quando esta invenção ela tem uma transação comercial gerando riqueza. Então, para o Schumpeter, dentro do escopo da teoria que ele trabalha, a inovação ela tem a ver com geração de riqueza. Então, você criar algo novo, por si só, é uma invenção. Quando você criar algo novo que gera dinheiro, gera riqueza, aí você tem uma inovação. Tá? É que nem, por exemplo, você tem estudos, coisas muito seminais de jogos, por exemplo, de videogame. Tá? Mas, então, assim, bom, inventaram o jogo eletrônico, né? Olha que interessante, lá daquele antiguíssimo, lá do Pong, que você fazia as barrinhas, ping-pong mesmo, né? Então, isso foi trabalhado há muito tempo atrás, ainda nos anos 60, né? Até você ter esses protótipos e perceber que você consegue ter uma interação, né, através de jogos, utilizando elemento eletrônico. O videogame só virou uma inovação quando realmente ele teve a primeira geração nos anos 70 e também tanto em consoles caseiros como também nos arcades, né? Space Invader, por exemplo, Pac-Man, foram os primeiros grandes sucessos, quando você descobriu o seguinte, isso dá dinheiro. Tá? Então isso é muito importante. Você pode criar algo novo, tá? Mas ele só vira inovação quando vira dinheiro. Ó, um outro exemplo. Nossa. A troca de arquivos de música, tá? Ela existe há muito tempo. Música digital existe há muito tempo. Como eu falo, nada mais do que um arquivo com bits, com bytes, tá? Mas só mais ou menos no final dos anos 90, né? Embora os primeiros serviços de venda de música datem do início dos anos 90, mas só principalmente com, né, a criação do iTunes, né? Quando a Apple utilizou isso muito para o iPod, por exemplo, é que teve uma popularização e explodiu o mercado de música digital. Que, inclusive, hoje já tem uma outra evolução, né? Antes, no modelo do iTunes, você comprava, né? Pagava $1 para você comprar uma faixa de música. E hoje, qual é o modelo de negócio proeminente? Streaming de música. Ou seja, então você não tem mais música no seu aparelho. Você não está ocupando memória do seu celular ou do seu computador com música, né? A não ser que você baixe de algum outro lugar. Na verdade, você pega até o YouTube, Spotify, né? Você pega e escuta música através de transmissão de dados em tempo real. Tá? E se ganha, isso fatura bilhões hoje em relação a isso. Tá? Então, esse é o aspecto. Hoje, essa evolução do conceito de Schumpeter está diferente. Então, quando a gente fala, não só em riqueza, a gente fala o seguinte, não, mas se a gente tiver um valor, né, alguma coisa que a pessoa perceba que é importante estar resolvendo o problema dela, isso também é inovação. Então, esse conceito é muito utilizado em organizações que não têm o lucro como objetivo principal. Então, quando a gente está falando de inovação em governo, inovação social, a gente não está preocupado, né, em gerar riqueza para um acionista ou para o dono de uma empresa. Mas não deixa de ser uma inovação, porque ela está não gerando riqueza, mas ela está gerando o que a gente chama de valor percebido. Valor percebido é um conceito ao que diz que é quando a pessoa se sente atendida numa necessidade quando ela interage com um determinado produto ou serviço. Tá? Então, se a pessoa está precisando de um tratamento, né? Esse tratamento é criado no âmbito de uma organização pública, por exemplo, né? Com vacinas, né? Como o caso do Butantan, da Fiocruz, né? E é uma vacina nova, isso é uma inovação. Ela não está gerando riqueza, não está gerando dinheiro. Se fosse uma farmacêutica privada, poderia estar faturando bilhões por ano, mas ela está resolvendo um problema público, está gerando valor, então ela é considerada uma inovação. Tá?
Então, aqui tem uma equação da inovação que ela resume bem isso, né? Então, ela trabalha o seguinte, tá? O, inovação ela é uma equação onde você tem invenção, a invenção é ideia mais ação. Então, o ato de criar da ideia tem a ver com a gente, é um aspecto intrinsecamente humano, o ato de criar, tá? Mas ação vira invenção. Quando esta invenção se soma com resultado, aí sim vira inovação. Então, criar algo novo não quer dizer que seja inovador. A inovação está no resultado e na transformação que ela provoca, tá? Inovação, então, por exemplo, e dependendo do que for, embora hoje cada vez seja mais rápida essa transição da invenção para a inovação, mas existem muitas invenções que demoram para fazer. Então, como eu falei, a internet, né, foi criada, né, para trabalhar com redes descentralizadas de informação, até uma questão de segurança estratégica militar, tá? Para você não deixar toda a inteligência, né, de um lugar, numa único servidor de dados, para você fazer uma rede distribuída. Mas ela demorou alguns anos, algumas décadas, até se tornar hoje o pináculo da chamada quarta revolução industrial ou a revolução da informação. E hoje que mudou toda a maneira da gente interagir, tá? Avião. Então, lá em 1904, né, Santos Dumont, né, foi lá o 14 bis, né? Ele conseguiu decolar por alguns metros, né? Mas só tinha ele, era uma máquina difícil de manobrar. Mas o que aconteceu? Com a evolução da aviação, até com vários condicionantes externos, por exemplo, as guerras mundiais, né, tanto a primeira quanto a segunda, né, e a aplicação desses aprendizados para a aviação comercial, a aviação ela revolucionou as maneiras de transporte do mundo. Tá? Então, ou uma outra questão, que olha que interessante, trazendo de novo essa questão da invenção. Os primeiros foguetes, né, para exploração, eles eram invenções. Eles não tinham um valor prático, né, no primeiro momento. Eles utilizavam a lógica, né, de balística, de mísseis, né, de longa distância, tá? Também desenvolvidos na Segunda Guerra Mundial. E isso depois foi percebido que você poderia levar o quê? Um projétil que rompesse a velocidade de escape e conseguisse entrar em órbita. Depois de décadas experimentando, percebeu o seguinte: olha, tem um potencial muito grande aí, que é levar o que a gente chama de carga paga, ou payload. Então, assim, nós podemos, então, por exemplo, colocar um satélite de comunicação em órbita para fazer uma transmissão via satélite. E aí você começou a ter, né, uma coisa muito interessante, que foi o desenvolvimento de satélites para comunicação, para elementos espaciais, para pesquisa científica. Então, o satélite ele custa bilhões, ele vale bilhões quando é por empresa privada, né? E agora o Hyperlink, por exemplo, que foi lançado lá pelo Elon Musk, por exemplo, é um exemplo disso. Então, hoje, o mercado, né, que você vislumbra, não só de turistas espaciais, né? Então, você teve o Jeff Bezos, teve o Elon Musk recentemente, teve lá o dono da Virgin, né? Na verdade, assim, eles trazem o chamariz do turismo espacial, mas o que eles querem e aonde vai ser lucrativo é fazer o lançamento de cargas, de satélites, de material no espaço, e uma missão dessa ela pode custar tranquilamente centenas de milhões de dólares de faturamento cada um desses lançamentos. Tá vendo? Lá, aquela invenção dos foguetes rudimentares, lá no finalzinho dos anos 40, início dos anos 50, hoje é visto como um elemento altamente potencial de inovação para a conquista do espaço e é a previsão de um mercado bilionário, tá? Inclusive, os Estados Unidos, por exemplo, a Autoridade de Aviação Civil dos Estados Unidos, né, ela tem estudado o órgão regulador de lá, tá? Porque eles preveem que isso vai crescer de uma maneira muito rápida. Demorou, tá? Então, o projeto do SpaceX, né, tem décadas de desenvolvimento, tá? Mas agora já está se começando a mostrar claramente quais são os frutos dessa invenção, virando inovação e virando uma geração de riqueza e de valor, tá? Então, quando a gente está falando de inovação, a gente está falando efetivamente de que uma inovação, o foco primário de inovação, ela é ser efetiva, é a efetividade.
Efetividade é a gente conseguir alcançar resultados relacionados a um objetivo definido, tá? Então, muita gente fala o seguinte, mas o importante é ser eficiente. Não. O primeiro aspecto de uma boa inovação é ela ser efetiva, ela é resolver o problema certo. Depois, é ver se aquele produto e serviço que está sendo criado, ele é eficaz, ou se você pode criar algo melhor. E, por fim, você vê a questão da eficiência. Então, novamente, eu quero criar, né, uma forma portátil, né, de, por exemplo, tirar, de você ter um armazenamento, né, e tirar fotos, né, sem precisar revelar, né, máquina fotográfica digital, uma invenção 1979 feita por um engenheiro da Kodak, que a Kodak engavetou, por sinal, tá, uma história clássica, né, de oportunidade perdida, tá. Então você teve o seguinte, olha, realmente a gente conseguiu o resultado com a máquina digital, mas ainda era muito grande, a resolução era muito ruim, a foto demorava a ser processada, então tinham várias limitações. Mas era efetivo. Ok, agora eu tenho fotos que eu posso transferir automaticamente para um arquivo digital, né, em bits ou bytes, para um dispositivo e trabalhar com ela sem precisar revelar, tá? À medida que foi desenvolvendo a tecnologia, ela foi ficando mais eficaz. Então, as máquinas ficaram o quê? Elas conseguiram ser acopladas, por exemplo, a um aparelho celular. O primeiro smartphone com câmera embutida é de 99 da Samsung. Ó, 79 a máquina fotográfica digital, 99 quando o pessoal conseguiu transformar isso em um novo produto e serviço no smartphone. 20 anos de diferença, tá? Parece muito, por exemplo, provavelmente para vocês. Talvez vocês não eram nem nascidos em 79, né? Eu era. Nasci nesse ano, inclusive. Mas nessa virada desses 20 anos, você teve um aumento da eficácia dessa solução. E com o tempo ela ficou mais eficiente. Aonde? Câmeras menores, câmeras que agora gravam, melhoria da resolução, novos recursos embutidos, então você depois aumentou a eficiência, tá? Mas não ia adiantar falar de eficiência sem ter primeiro efetividade e nem eficácia do processo. Então, inovação é focada primeiramente em efetividade, depois eficácia e depois você vai aprimorando para que ela fique mais eficiente. E aí você tem o que a gente chama de mitos da inovação, fatos e mitos. Então, a inovação tem muitos mitos. Tem muitas coisas que viram senso comum, mas que, na verdade, não existem. E aqui a gente vai um pouco caçar nesses mitos, fazer um mythbuster, né, em relação a isso. O primeiro mito é o que a gente chama de mito do Arquimedes. Não é à toa que tem essa imagem aqui do Arquimedes, tá? Que fala o seguinte, a inovação surge de ideias que ninguém nunca teve antes. A inovação é uma coisa assim, nossa, mas isso aqui não existia, tá? Então, ou seja, eureka, né? Como a frase clássica de Arquimedes, tá? Qual é o fato? Muitas inovações surgem da combinação ou derivação de ideias que já existem, tá? Como eu falei, os próprios foguetes, né, da exploração espacial, eles são derivados de foguetes balísticos utilizados para fins militares. E trazendo outro exemplo, né, o nosso amigo aqui do lado esquerdo é o Pete Spencer, e ele criou uma coisa muito útil para todo mundo, chamado forno de micro-ondas, tá? Que aqui é o primeiro protótipo do lado direito, que é essa caixa de metal. E é interessante por quê? Porque o Percy Spencer, quando ele criou micro-ondas, ele não estava preocupado em esquentar ou cozinhar alimentos, na qual hoje todo mundo lembra do forno de micro-ondas, tá? Mas sim, ele estudava radares militares. E é bem interessante a história do micro-ondas, porque é o seguinte, tá? Porque o caso do Spencer, ele descobriu por acaso, né? Ele estava com um pedaço de uma fruta, um legume no bolso, né? E aí ele deixou, né, no coisa de micro-ondas, num emissor de micro-ondas, que estava perto de uma caixinha metálica. E aí ele percebeu depois que aquilo estava quente. E aí ele ficou intrigado. E quando ele foi estudar o fenômeno, aí sim ele percebeu que se eu criar um ambiente isolado, em que eu coloco um feixe de micro-ondas, eu consigo fazer, por exemplo, o processo de aquecer materiais, né, líquidos, tá? Então, isso é um elemento fundamental e ele criou essa derivação, né? O nosso amigo Percy Spencer, criador do forno de micro-ondas, tá? O segundo mito é que a inovação é sempre radical e disruptiva, né?
Então, ou seja, inovação radical e disruptiva são conceitos que são trazidos pelo professor Clayton Christensen, também um expoente nessa área de estudo sobre inovação. Ele tem um livro clássico, que é o Dilema da Inovação, em que ele trabalha com esses conceitos. E aí ele coloca o seguinte: tem inovações que a gente chama de incrementais, em que são melhorias de algo já existentes, e tem as inovações que eles chamam de radicais e disruptivas, que coisas que mudam a maneira da gente trabalhar. A internet é disruptiva, né? Uma melhoria de um processo, de um produto que já existe, tipo o iPhone 13, na verdade, é uma série de inovações incrementais lá do smartphone. Não tem nada de revolucionário no iPhone, tá? Nunca teve, nem no primeiro, porque já existiam outros smartphones no mercado, mas são inovações incrementais. Então, na verdade, assim, só é inovação se mudar o mundo. Mentira. A maioria das inovações são incrementais, tá? Aqui o exemplo, Coca-Cola. Então, a Coca-Cola tinha o produto dela, o original, lá ainda do século XIX, tá? Mais de 100 anos, 1890, se não me engano. E aí, o que ela fez? Puxa, mas os hábitos das pessoas estão mudando. Há pessoas que não podem tomar bebida açucarada, porque, por exemplo, são diabéticas. Então, nós precisamos fazer o quê? Precisamos garantir uma bebida que tenha um sabor parecido com a Coca-Cola, mas que possa atender o mercado que quer consumir esse produto, mas não pode. Ok, faremos com açúcar zero, né? Coca-Cola zero. Queremos as pessoas que querem uma experiência que não tenha calorias, já que bebidas hidrocarbonadas, como refrigerante, né, tem muito açúcar. Então, vamos fazer um produto light. Não. Mas agora as pessoas, o que elas querem? Elas têm uma preocupação. Elas não querem também ficar consumindo um monte de aspartame, né, um monte de adoçante químico. Elas querem uma opção mais leve, com menos açúcar, mas que também tenha um elemento de um adoçante natural. E aí a Coca-Cola criou a Coca-Cola Life, tá? Então a Coca-Cola Life ela é adoçada com stevia. Então ela usa um adoçante natural, tá? Hoje, isso aqui é até antigo, porque a Coca-Cola fez um rebrand da marca dela, tá? Até para conter, né, uma mudança de comportamento em que cada vez mais pessoas estão rejeitando refrigerantes por aspectos relacionados à saúde, à vida saudável. E hoje, o que ela está fazendo, inclusive? Ela matou essas duas, Light e Life, está trabalhando com original e com a zero, e ela, gradativamente, ela está trabalhando com mudanças incrementais na fórmula para aproximar cada vez mais a Coca Zero da Coca normal, tá? Como uma forma de você poder trazer. Então, isso tem a ver também com mudança de mercado, tá? A Coca-Cola, inclusive, ela é um caso clássico de uma das maiores falhas, fracassos de mercado, que foi em 85, perto dos 100 anos da Coca-Cola, quando ela, por um erro, uma série de erros de marketing, uma série de erros de análise de mercado, ela chegou numa conclusão errônea de que as pessoas não queriam mais beber Coca-Cola, as pessoas queriam beber Pepsi, que tem um sabor diferente. Quem já bebeu sabe que o sabor é diferente, apesar de ser de cola. E aí ela decidiu, literalmente, no mundo inteiro, né, principalmente nos Estados Unidos, na verdade, contra os Estados Unidos, que é o maior mercado dela, ela parou a produção da Coca-Cola normal, né, que todo mundo conhecia, e criou a chamada New Coke, que era uma Coca-Cola com sabor diferente, mas parecida com a Pepsi. Foi um fracasso retumbante, um prejuízo de bilhões de dólares, tá? Porque a Coca-Cola, como ela parou toda a produção da Coca-Cola clássica, né? E mudou as plantas das fábricas para essa nova Coca-Cola, quando o mercado começou a rejeitar, eles encalharam com milhões e milhões de latinhas, garrafas, milhões de litros de refrigerante que ninguém queria e não tinha mais o clássico, né? Que todo mundo estava com saudade para abastecer. Então, por quê? Errou o mercado. E como vocês viram, lá, se você erra o seu mercado, você tem um problema muito forte e você não tem inovação. Coca-Cola, felizmente, ela conseguiu se recuperar, tá? Mas, né, o que acontece? A gente acaba tendo essa questão relacionada ao aspecto, tá? De como a inovação, na verdade, a maioria dela é incremental. A gente vai, na verdade, melhorando aos poucos. Terceiro mito tem que ser tecnológico. Então, então é uma coisa com Big Data, com algoritmo, inteligência artificial,
né, blockchain e tal. Então, se não tiver isso, não é inovação, tá? Todas são baseadas em uma nova tecnologia, tá? Mentira, tá? Inovação não requer a criação ou uso de novas tecnologias. Tecnologia é meio, tá? O importante é o resultado que você obtém, tá? Então, esse aqui é um caso clássico, tá? Que é o seguinte, tá? Qual era a situação? Né? Máquinas de ressonância magnética são utilizadas para detecção de várias enfermidades. Só que o que acontece? Quem entrou na máquina de ressonância sabe que você entra na máquina pela esteira, você fica com o corpo num cilindro enorme, que fica com um monte de luz, barulho e tal. Produto, isso é tranquilo, geral. Para uma criança, não é. E aí, uma coisa interessante, por quê? Porque a criança, em muitos casos, ela tem que ser sedada mesmo, ela tem que tomar anestesia, tem que apagar mesmo, dormir, para conseguir ser feito um exercício de ressonância. Então, no caso que é contado pelos irmãos Kelly, né, que trabalham na IDEO, que é uma consultoria na área de design thinking, eles contam que, assim, isso veio a história de um engenheiro da General Electric, né, que um dos ramos dela é fazer equipamento médico, e ele ficou assustado quando ele viu isso, né? Ele estava no hospital, então ele viu uma criança desesperada que ela não queria entrar na sala de ressonância magnética sedada. E ele trabalhava na criação desses produtos. Então, o que ele acabou fazendo pesquisa, entendendo a perspectiva das crianças, dos responsáveis, das equipes médicas, ou seja, o processo de design, ele acabou falando o seguinte: o problema não está na máquina, o problema está na experiência das crianças. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram exatamente isso aqui. Tem vários modelos, tá? Então, a sala de ressonância para crianças na pediatria, ela mudou. Não é aquela sala branca ou aquele branco cinza, não é aquela coisa sisuda. É aqui, nesse caso, pintado como se fosse uma viagem de navio. Então, você está entrando no navio, né? Então, a experiência, ela muda. E o fato de mudar a cor, a decoração, pintar o equipamento, né, e fazer com que a criança não estivesse entrando dentro de uma máquina de ressonância magnética, mas sim embarcando numa aventura em alto mar, eles perceberam, tá, através de dados, que as crianças mudaram a experiência. Entravam, não tinham mais medo, ficavam mais relaxadas, não reclamavam durante o exame, né? Até queriam fazer de novo, tá? Veja, ele mudou a experiência de um público muito sensível num procedimento que é delicado, sem criar uma máquina nova de ressonância magnética. Ele mudou a experiência. Isso é inovação. Sem nenhuma tecnologia embarcada. Apenas tinta e uma história para contar. Mito número 4 é que inovação é uma questão de sorte, tá? E não pode ser realizada de maneira sistemática. Não, a inovação é uma pessoa deu sorte ali, né? Descobriu a pólvora, né? Então fez aquilo, a pessoa estava no lugar certo na hora certa. Então não dá para fazer isso. A pessoa, ela está sortuda. Errado. Inovação requer método, metodologia e abordagem para ser efetiva, tá? Então isso aqui é um diagrama com mais de 100 abordagens de inovação feita pelo Nestle, que é uma entidade que trabalha com inovação. E aí você vê a quantidade, tá, de métodos, ferramentas, metodologias, tecnologias que você usa para inovar. Então, quem está interessado em investir, né, estudar e se desenvolver na área de inovação, precisa aprender os métodos, precisa conhecê-los. Porque quando você fizer isso, tá, a gente vai fazendo, a gente vai trabalhando e a gente vai criando formas de inovar. Não existe uma única maneira de fazer as coisas. Você vai escolher o método, a ferramenta, a técnica, a abordagem e tecnologia que é mais adequada para o seu problema, tá? Então, conhecer e estudar os métodos é fundamental para inovar com consistência. O mito número 5 é que só os gênios podem surgir com ideias inovadoras. Mas é o Steve Jobs, é o Elon Musk, é o Bill Gates, é o Thomas Edison, é o Santos Dumont, é o Nikola Tesla. Esses são os caras da inovação, né? Errado. Qualquer pessoa é capaz de inovar, tá? Então, esse aqui é um caso real, tá? Então, esse é um garoto, né? O Andrew Pilham. Então, o que ele fez, né? No concurso,
né, ele criou que ele chamou de Easy Baby Saver, tá? Que é nada mais do que uma tira de borracha, uma tira elástica, tá? Em que você conecta no banco traseiro do motorista com a porta, tá? Para você lembrar o quê? Que tem alguém no banco de trás, tá? Pô, mas parece bobo, só que salva vidas, né? Milhares de crianças morrem todos os anos esquecidas dentro de automóveis, tá? Então, o que acontece, tá? Então, uma solução feita por um garoto de 11 anos, que não tem nada de genial, é um garoto como qualquer outro, tá? Tá? Então, ele não tem alto QI, não é super inteligente, ele é uma criança que criou uma solução que salva vidas. Uma solução absolutamente simples, tá? E ele não deixa de ser inovador como esse cara aqui chamado Steve Jobs, tá? Então, vocês podem inovar. Inovação requer método, inovação requer estudo, inovação requer botar a mão na massa, inovação requer colaboração. Mas qualquer pessoa é capaz de inovar, tá? Mito 6, né? Inovação tem que ter grande recurso. Tem que ter dinheiro, né? Envolvido. Não. Uma grande inovação ela pode começar pequena e crescer com o tempo. Caso real, Airbnb, tá? Então, o Airbnb, ele revolucionou, né, o aspecto de hospedagem, né? Como eu falo, o Airbnb é o maior hotel do mundo que não tem um único apartamento, não tem um único prédio. E ele, como é que ele fez? Você tem um apartamento vazio, por que você não aluga para uma outra pessoa e a gente intermedia? E é interessante porque, não sei se vocês conhecem, mas por que o nome é Airbnb? Porque ele é um acrônimo para Airbed and Breakfast, tá? Por quê? A ideia do Airbnb surgiu em 2007. Os criadores, né, os fundadores, eles estavam num quarto, né, para um evento, uma conferência grande, estava super lotada a cidade, não tinha mais vaga de hotel em lugar nenhum. E aí eles pensaram o seguinte, cara, olha, a gente conseguiu isso aqui, mas muita gente não está com hospedagem. Vamos testar uma coisa? Vamos pegar o seguinte, vamos alugar esse quarto aqui no café da manhã. Na verdade, nem quarto, vamos alugar um colchão de ar, airbed, né, um colchãozinho de ar, e um café da manhã simples. Vamos botar isso na internet? Vamos botar isso na internet e ver quem topa pagar por isso? Né? Um café da manhã e um lugar para dormir. Choveu de gente. Aí a pessoa falou, cara, sensacional. É isso. As pessoas querem e vão pagar por isso. E aí eles montaram o Airbnb, tá? Então o Airbnb ele começou em 2008, tá? Um ano depois do Airbnb, ele já tinha 10 mil usuários cadastrados e tinha alcançado a marca de 12.500 ofertas. Em 2011, ele fez a reserva número 1 milhão. Em 2019, antes da pandemia chegar, né, o Airbnb ele bateu o recorde de 1 milhão de reservas no único dia. Tá? Ou seja, ele teve o que chama de crescimento exponencial. Tá? Ele cresceu numa curva exponencial. Lembra, começou com o pessoal vendendo um café da manhã e um colchão de ar. E o Airbnb hoje é um unicórnio, como a gente chama de startups que tem valor na casa de 1 bilhão. Claro, o Airbnb foi muito afetado pela pandemia da Covid, mas antes disso, o Airbnb lucrativo fatura bilhões, né? Tinha um lucro de milhões antes da pandemia. Ainda continua existindo a empresa, ela não quebrou. E agora ela está prevendo uma retomada forte agora com o recrudescimento das medidas de isolamento por conta do aumento da vacinação. Começou com o colchão de ar e café da manhã. Tá? Uma coisa que eles venderam por menos de 10, eles venderam por menos de $50. Tá? E hoje eles são um negócio bilionário. Os donos são bilionários. Então, precisar de muito dinheiro para começar, é um mito. E o sétimo mito é que os laboratórios de inovação e as áreas de P&D, pesquisa e desenvolvimento, são as fontes da inovação. Então, a inovação ela só existe naquela caixinha, naquela organização. Mentira. As principais fontes de inovação são as pessoas. Tá? Inovação ela sempre vai vir de pessoas. Ainda não existe inteligência artificial que faça o processo criativo como ser humano. Tá? Exemplo? Então, isso aqui é um caso. Tá? O Banco do Brasil. O Banco do Brasil
ele criou algumas edições de um concurso de ideias, o Pensa BB, e isso aqui foi a primeira edição. Então, essa primeira edição foi a criação do portal de solução de dívidas. Então, esse foi o funcionário do banco que criou a ideia. Então, ele não era da área de inovação, não era da área de P&D, não era da área de projeto, mas ele atendia cliente. Então, ele conhecia a realidade de uma agência do Banco do Brasil. E a solução dele foi assim, por que que a gente não... Porque é o seguinte, quando uma pessoa vem na agência que está endividada e ela tem que conversar com o gerente, ela se sente constrangida, porque é uma situação para ela que é constrangedora, é vexatória. E muitas vezes ela acaba até entrando num CEAR, no SPC, né? Fica com o nome sujo porque ela tem vergonha de vir conversar sobre a dívida dela. Por que a gente não cria uma página na internet onde a pessoa pode fazer automaticamente, né, sem interferência humana, uma simulação e contratar uma renegociação de dívida? Essa foi a solução. No primeiro ano dessa solução, que foi vencedora, o Banco do Brasil teve um retorno de 1,5 bilhão de reais. Não foi feito uma pessoa de inovação, o cara não era de TI, mas a pessoa entendia um problema real do banco e propôs uma solução que teve um retorno financeiro enorme. Quantas soluções vocês encontram, né, que fala o seguinte, em um ano ela teve um retorno, né, para uma organização, ela teve um faturamento, ela teve um lucro de 1,5 bilhão de reais. São muito poucos, tá? Então, esse é um exemplo, criado por pessoas, tá? Então, a gente tem várias perspectivas de inovação, tá? Claro, o setor público, ele tem algumas coisas diferentes, tá? Mas essa maneira da gente ver a inovação, tá? Ela é bem um exemplo do que a gente vai trabalhar, tá? Então, são 3 perspectivas, tá? A primeira é que a inovação ela tem que ser tecnicamente possível. Então, como eu falei, teletransporte. Todo mundo quer teletransporte. Existe tecnologia hoje para teletransporte? Não. Mas eu posso fazer um avião supersônico, certo? Eu posso fazer um foguete espacial que possa fazer um voo intercontinental em 3 horas, aonde um voo comercial vai levar mais de 10. Opa! Aí vi vantagem. Aí está rolando o jogo. E, claro, quando a gente trabalha no aspecto público, tem sempre a limitação da legalidade, né? Ou seja, a gente só pode, o setor público, fazer o que é legalmente possível, tá? Então, tem que ser possível de ser feito no aspecto tecnológico e no aspecto legal para o setor público. Claro, não adianta fazer uma coisa legal e ela tem que ser viável. Então, quando a gente está falando de viável, a gente está falando que numa perspectiva de negócio, né, ela é um modelo de negócio sustentável. Ela tem que retornar o investimento. Então, você pode ter uma experiência linda e maravilhosa, né? Mas se ela não começa a retornar o investimento em formas de lucro, de faturamento, ela não se sustenta, tá? Então, é muito importante que essa inovação ela consiga ser viável financeiramente. E quando a gente fala de setor público, a gente está falando do aspecto orçamentário e também do que a gente chama de valor público. O retorno de investimento no âmbito público, ele tem a ver muito com o conceito de valor público, que é a percepção que as pessoas têm de que o que elas estão investindo em impostos e contribuições está retornando na forma de bons serviços públicos. E o terceiro elemento, né, é o que é desejável para as pessoas, o que as pessoas querem, tá? Então, ou seja, qual é a experiência, o desejo, a necessidade, as dores daquela pessoa e o que eu estou fazendo. Então, vamos lá, Uber, né? Puxa, eu queria, né, ser capaz de ter um carro confortável para quando eu fosse sair para algum lugar, para que eu voltasse de uma festa e tivesse bebido, que eu pudesse ter conforto e segurança. Olha, tem uma solução, pede Uber. Não precisa esperar mais um táxi, não. Eu tenho uma solução. Um carro particular, bonito, né, bacana, para atender você. Legal, eu gostei. Eu pago por isso, tá? Quando a gente está falando de inovação no âmbito público, a gente está falando de um aspecto muito mais complexo. Nós estamos falando de políticas públicas. Então, na política pública, eu tenho várias partes interessadas, eu tenho vários grupos de interesse. Então, enquanto setor privado, eu penso num segmento de clientes para atendê-lo, numa política pública, eu tenho que pensar que existem várias pessoas com pensamentos divergentes e até opiniões antagônicas. Então, essa inovação ela é mais complexa de ser feita, ainda que não seja impossível. Então, quando a gente une o possível ao viável,
é o que a gente chama de inovação do processo, uma inovação incremental. Quando a gente liga o desejável ao possível, a gente está falando de uma inovação funcional, ou seja, alguma coisa que as pessoas atendem uma necessidade e dá para ser feito. Quando a gente está falando de algo que seja viável financeiramente e desejável para as pessoas, a gente está falando daquela inovação emocional, né? Que, olha, bacana, gostei disso, pago por isso e é bacana. Mas quando a gente une o possível, viável e desejável, aí sim a gente está criando uma inovação completa que é chamada de inovação da experiência. Eu estou mudando a forma de fazer, tá? Então, o que acontece? Eu estou criando uma experiência nova, eu estou criando um novo produto, eu estou criando um novo serviço, eu estou inovando, estou mudando a maneira como essa pessoa relaciona com aquilo, tá? Então, isso é muito importante e é uma coisa que é diferencial para a inovação, tá? E aí, uma coisa muito importante. Por onde a gente começa a jornada de inovação? A gente começa não pelo que é possível de ser feito, nem pelo que é viável. A gente começa na seguinte perspectiva, tá? Depois eu vou mandar o link para o material. Carlos, pode deixar. Tá? Também. Então, o que acontece? A gente vai começar a jornada de inovação pelo que é desejável para as pessoas. Tá? Então, ou seja, o que as pessoas precisam? O que as pessoas querem? Lembra lá do jogo que a gente fez? Então, qual é a real necessidade das pessoas? A gente tem que descobrir. Tá? Afinal de contas, o que é desejável para as pessoas? Então, isso aqui, né, é o Canvas de proposta de valor, é uma ferramenta para inovação criada pelo Alex Osterwalder, tá? Criador do Canvas de modelo de negócio, tá? Em que você vai ter o quê? Você identifica do lado direito o seu cliente. Toda pessoa ela tem coisas que quer, que é um ganho, e tem dores que incomodam. O seu produto ou seu serviço ele é inovador, ele tem valor quando ele cria uma situação em que ele dá algo que a pessoa quer ou ele resolve uma dor, uma necessidade. Lembra? Airbnb. Nossa, eu quero me hospedar no lugar, mas eu não quero me hospedar no hotel. Né? Eu não gosto da experiência de hotel. Eu quero uma experiência, tá? Para a gente poder trabalhar e a gente poder fazer. Ótimo, eu tenho uma solução. Olha, eu tenho uma dor, eu estou no evento aqui, não tenho lugar para me hospedar. Nós te damos o café da manhã em colchão de ar. Aceita? Quero. Ótimo, pago por isso. Então, essa parte é muito importante para a gente poder fazer encontrar inovação, tá? Para não acontecer isso aqui. Isso aqui é uma foto real, lá do Rio de Janeiro, na Praça Marechal Âncora. E nós temos uma bela obra pública, onde fizeram um belo calçamento na praça. O centro da cidade, do Rio de Janeiro, é um dos lugares mais movimentados do país. Milhões de pessoas transitam pelo lugar, porque estão trabalhando na cidade, moram, às vezes, em bairros ou até municípios periféricos da região metropolitana, mas trabalham no centro. Então, milhões de pessoas passam pela cidade. E aí fizeram uma bela calçada, linda, maravilhosa, só que as pessoas falam o seguinte, o que eu quero é atravessar mais rápido para o outro lado. E aí o que acontece? As pessoas dão um jeito. Andam pela calçada, andam pelo gramado. Então, aquele belo gramado, na verdade, agora tem uma trilha, porque é nesta trilha aqui em que você tem o quê? Um elemento do que as pessoas querem. Então, você pensa o seguinte, por que a pessoa não fez a calçada ali, então? E o gramado do lado? Tá? Usa dinheiro público. Tá? Então, o mundo está cheio de inovações, entre aspas, que não resolvem o problema de ninguém. Tá? Se for no setor privado, são aquelas empresas que fracassaram, que saíram do mercado porque não tiveram diferencial competitivo. Se for no setor público, nós estamos falando de mau uso do recurso público, quando se gasta dinheiro numa inovação que não é inovação nenhuma porque não dá resultado. Tá? Dito isso, tá? Tem esse elemento aqui, né, que a Jane trabalha, tá? Que é o seguinte, que é o design. E justamente por isso que o design tem que ser trazido cada vez mais, tá? Como um elemento para a gente chegar em inovação, tá? Então, a Jane, ela é uma designer, tá? Hoje ela está na Mozilla Foundation, tá? Já foi da Apple. E esse tweet dela aqui, um like desse aqui é meu, tá? Ela tem uma definição que eu acho ótima. Não é definição de livro, é uma definição de uma pessoa que realmente trabalha com design e com inovação. E ela diz, design resolve um problema.
Se você não sabe qual é o problema, o que a gente está sofrendo por causa dele, você não está fazendo design. Você está perseguindo suas próprias fantasias. Talvez você tenha a sorte de criar algo para pessoas como você, ou poderá ter uma abordagem focada no cliente e ter mais do que uma certeza. Então, o mundo está cheio de pessoas que seguem suas próprias fantasias. Acha que, se isso aqui resolve o meu problema, vai resolver o problema de todo mundo. Não vai. O seu cliente, o seu usuário, o cidadão que usa um serviço público, ele vai ter uma realidade diferente de você, vai ter necessidades diferentes, e a gente tem que entender qual é o problema. Para isso que existe o Design Thinking. Então, o Design Thinking, ele é uma abordagem centrada no ser humano, então é uma abordagem humana, para desconstruir problemas e criar propostas de soluções. Ou seja, então a gente cria soluções a partir do entendimento de problemas que afetam pessoas. Então, trazendo uma definição, o John Coco, né, já tinha citado ele, é um designer. Então, como é que ele define o Design Thinking? A combinação de criar empatia, explorar um problema, criar protótipos e testar uma solução é Design Thinking. É Design Thinking porque é pensativo. Trata de tópicos e investigações intelectuais. A gente tem que pegar dados, analisar, pensar, tá? Mas também é design porque se trata de fazer coisas. Por isso que o aspecto da criação é fundamental. Inovação não fica na cabeça das pessoas. Inovação tem que ser construída e levar a resultados, tá? Então, Design Thinking, isso aqui é de uma oficina que eu facilitei, e aqui é o feedback das pessoas. Então, Design Thinking é dar voz para as pessoas, é poder colaborar, é poder discutir temas fora do meu conhecimento, é poder trabalhar em conjunto, é poder colaborar. Então, tudo isso é Design Thinking, tá? Então, por isso que o Design Thinking ele é uma abordagem versátil que você pode utilizar quando você precisa resolver problemas complexos, resolver problemas de maneira coletiva, equilibrar necessidade, desejo e habilidade financeira, gerar impacto social, trabalhar com pensamento sistêmico, né? Ou seja, trabalhar com um rol de problemas enormes. Por isso que muita gente abraça o Design Thinking pela versatilidade da abordagem, tá? Ela é muito versátil e ela é interessante justamente por conta disso, né? Por essa versatilidade, tá? E ela pode ser usada para criar produtos, serviços, inovação social. Tá vendo? Você pode criar qualquer coisa. Eu já apliquei Design Thinking desde produtos relacionados a fomento de inovação, a integridade pública, a regulação, a novos produtos, a políticas públicas, construção colaborativa, né, capacitações. Já criei dezenas de coisas com o processo de Design Thinking, devido à versatilidade da abordagem. Tá? E aonde o Design Thinking ele brilha? Ele brilha quando a gente trabalha com problemas complexos, que o nome, né, o nome consagrado na literatura, a gente chama de Wicked Problems, tá? E tem várias questões, né? Tem várias traduções. O problema complexo é mais comum, tá? Embora não seja uma tradução literal de wicked, né? Wicked é um termo que tem vários significados. Então você vai encontrar problemas complexos, problemas perversos, problemas capciosos, como já ouvi, tá? Mas a definição clássica de problemas complexos é essa. Então, o Wicked Problem é uma classe de problemas do sistema social que é mal formulada, onde a informação é confusa, onde há muitos clientes, existem tomadores de decisão com valores conflitantes e onde as ramificações do sistema são bastante confusas, tá? Ou seja, você tem uma dificuldade de entender qual é o problema, tá? Porque, na verdade, você tem vários problemas interlaçados. Não é à toa que eu uso a imagem do gatinho com o novelo colorido. Cada fio deste novelo é um problema. E quando eles se unem, se emaranham, eles são um problema complexo. Nós somos esse gatinho que fica com essa cara de não saber o que fazer, tá? E aí uma coisa muito importante quando a gente trabalha com problemas complexos é que não existe bala de prata, não existe uma solução única para resolver problemas complexos. A solução que resolve um problema pode não funcionar para outro. A solução que funciona para uma pessoa pode ser ineficaz para outra. Então é muito comum, tá? Ainda mais na área pública, em que se criem soluções ou se pensem em soluções que resolvem tudo. E isso é uma falácia, isso é uma mentira. Você precisa analisar os problemas, decompô-lo, tá? Para você encontrar a solução mais adequada.
e você vai ter que trabalhar com múltiplas soluções até resolver o problema, tá? E aí, uma outra coisa, o pessoal fala, né? O design thinking é o mindset, né? O mindset, o comportamento inovador. Mas aí eu gosto de trazer muito isso como uma crítica, né? Então, isso é do Porta dos Fundos, né? E aí tem essa cena aqui, né? Em que o rapaz, ele chega, né? E ele fala o seguinte com os pais, né? Ah, gente, vocês têm que mudar o mindset de vocês, né? E aí o pessoal fica desesperado. Não, não, mindset não. Não. Aí fala, mas ninguém. Aí o pai chega e bate no rapaz, né? Que ele fala assim: ninguém fala mindset nessa casa, né? E isso aqui é uma crítica pela banalização que se tem na palavra mindset, né? Como se tudo fosse uma mudança de comportamento, que não é fácil de fazer, né? É um processo que leva tempo e é difícil, tá? Para chegar nesses processos de inovação, tá? E é muito comum que a gente associe o quê? Até pelo que vocês viram no exercício, né? A empatia sendo o quê? Tá? Ou seja, a forma de você entender o outro. Lembra? Eu vou ver com as mães, com a equipe médica, como é que eles lidam com a situação lá no hospital, tá? Que é diferente de você ter simpatia, né? Então, empatia é você entender a dor do outro. Você ser simpático ou compadecer da dor alheia não é empatia, tá? Então, aqui é exemplo de mapa de empatia, que é uma das técnicas que você usa, tá? Usuário. O outro elemento é colaboração. Então, quando a gente reúne pessoas diferentes e elas trabalham juntas, tá? Você tem uma espécie de colaboração muito forte, tá? Nessa atividade que eu fiz, né? Normalmente eu faço com grupos maiores, tá? Né? E é impressionante como é que os grupos maiores, que colaboram mais, são mais participativos, eles geram ideias sensacionais, tá? Inclusive, é bem interessante porque eu já tive soluções muito boas de pessoas que nunca tiveram conhecimento médico para fazer, porque tem a ver com o processo de colaboração e de criação, tá? E o processo de experimentação, né, que é prototipar, criar objetos, artefatos com o intuito de aprender rápido, tá, de uma maneira segura, para potencializar a criação de soluções que sejam realmente efetivas, tá? Então é muito comum que a gente fala que no design thinking a gente só fala de experimentação, colaboração e empatia. Mas, na verdade, o modelo mental do design thinking é muito maior, tá? Então, na verdade, isso é um estudo, um trabalho, tá? Que lista essa mentalidade em 19 dimensões. Ou seja, o modelo mental do design thinking, ele é muito maior, tá? Então, ele vai falar que você tem que ter o conforto com a ambiguidade e incerteza, né? Ou seja, tudo bem pensar, né, e lidar que as coisas você não sabe a resposta. E tá tudo bem, né? Você ter aquela questão de ter aceitação do risco, tá? Ou seja, assumir riscos, tá? É muito importante para a inovação e para o design thinking, tá? A centralidade no ser humano, né? Foco na compreensão dos comportamentos, necessidades e valores humanos. O foco é sempre nas pessoas, que você complementa com empatia, que é a capacidade de ver e experimentar através dos olhos dos outros, reconhecer por que as pessoas fazem o que fazem, tá? E como elas se comportam, tá? Saber do processo, saber aonde você está no processo de design e se você está numa fase de pensamento convergente ou divergente. Eu vou explicar isso para vocês, tá? É ter uma visão holística, né? Olhar para o todo, não olhar só para uma lado do problema, entender como o problema todo ele se coaduna, como é que ele se constrói, né? Redefinir um problema. Lembra? Eu não tenho bala de prata, eu não tenho um único dardo, eu tenho vários. Então, eu preciso saber exatamente qual é o problema que eu estou enfrentando e qual é o problema que eu vou priorizar dentre vários. Eu tenho que trabalhar em equipe, né? Compartilhar e desenvolver conhecimentos, né, com outros membros da equipe. Como eu falei, inovação não se faz sozinho, inovação se faz em conjunto. Mas não é só trabalhar em equipe, é você colaborar com pessoas que não são parecidas com vocês, que é muito mais difícil, né? Pessoas que têm pensamento, têm valores, e isso é um elemento. É muito fácil trabalhar numa equipe em que todo mundo pensa igual. É um outro nível de desafio você trabalhar com pessoas que são diferentes de você, tá? Ter abertura a diferentes perspectivas, né?
olhar através dos outros, né, para ver como é que elas se comportam, tá? Design thinking é orientado à aprendizagem, então é o desejo de aprender, né, desafiar as estruturas, pensar que é um processo contínuo de aprendizado, processo de design. E como eu falei, é experimentação. Experimentar é fundamental. Erro faz parte do processo, tá? E é uma maneira de aprender rápido, tá? Tem o que a gente chama de inteligência experimental, né? Um comportamento orientado para ação, mais do que você ficar discutindo ou trabalhando com teoria. É para ação. Um outro elemento é questionamento crítico, né? É a capacidade de manter uma mente aberta sobre as possibilidades e questionar o tempo todo, né? Assim como ter o pensamento abdutivo, né? Que é construir conclusões a partir de informações incompletas, né? Não ficar esperando, né? Tudo acontecer, né? Tudo está pronto para ser feito, né? Trabalhar com essa maneira experimental também, né? Prever novas soluções, tornar ideias, tá, tangíveis através de esboço e protótipo, criar, né? Ter a confiança criativa nas suas habilidades de criação. Todo mundo é criativo. É também ter o desejo de fazer a diferença. Design thinking, ele tem uma postura que a gente chama de positiva ou regenerativa, tá? Então é o seguinte, tá? Para a gente poder fazer o quê? Criar algo que faça sentido para as pessoas, tá? E da mesma forma, ter o otimismo para criar impacto. Capacidade de avançar, sabendo que nem sempre vai estar certo, mas otimista sobre a sua capacidade de experimentar e ajustar o rumo no meio do caminho. Então, veja como é que esses modelos, né? Aqui é de Stanford, mas ele é muito focado para a ação, tá? Então, uma coisa muito importante é o design thinking não é uma expressão precisa, porque a tradução dela seria pensamento em design ou pensamento de design, tá? Mas, na verdade, ele é muito mais sobre o fazer do que pensar, tá? Ou seja, não existe design thinking sem doing, ou seja, não dá só para pensar. Se você não está criando, se você não está fazendo, você não está fazendo design thinking como se deve, tá? Por isso que o design thinking ele é muito mais do que um mindset, tá? Ele é, na verdade, né, um aspecto que envolve uma intervenção da realidade, tá? É mais o que você querer fazer. E aí o design thinking, ele é muito baseado na seguinte lógica, tá? Que a gente chama de pensamento divergente e pensamento convergente. Então, a divergência, nós reunimos pessoas diferentes para a gente aprender e potencializar o aprendizado. E depois a gente converge para tomar decisão, tá? Por isso que o trabalho do papel que a gente chama de facilitador, ele é muito importante no processo do design thinking, tá? Então, na divergência, a gente tem opiniões familiares, perspectivas diversas, competições e perspectivas. E na convergência nós temos o quê? Uma compreensão compartilhada, a síntese e o refinamento para a gente chegar numa decisão, tá? Ou seja, tudo é uma questão de perspectiva. Então, quando vocês olham esse quadro, o que vocês veem, né? Vocês veem pessoas, vaqueiros cavalgando, né? Mas é só isso que tem na foto, na pintura? Não. Eu tenho vários olhares, eu tenho um rosto, eu tenho expressões. Então, quando a gente vai olhando cada vez mais atentamente para esta imagem, mais rostos diferentes a gente vai identificando, tá? Por quê? É uma questão de perspectiva, tá? Não é uma questão do que é certo ou errado. Isso não existe no design. É o relevante entender o que faz sentido para as pessoas, tá? Que nem aquela questão. Faz sentido para vocês? Tá? Ou seja, o que importa? É montar como no manual ou a gente representar o cavalo, né? Se a gente está vendo o cavalo, não está certo? Pode estar certo. Realmente, montou um cavalo na paisagem. Não, mas eu acho que deveria ter montado igual estava na instrução. Tudo bem. As duas perspectivas no design são válidas. O importante é que ela seja baseado em evidências e informações, tá? E aí, pegando o design thinking na perspectiva de processos, né? Então, quem for estudar, né, essa parte de processos, gestão de processos, é fundamental nos processos de gestão, vai reconhecer essa estrutura aqui que a gente chama de CIPOC. Então, o CIPOC identifica 5 elementos principais de um processo, né? Que é o fornecedor, o supplier, a entrada dos dados, que é o input, o processo, o output, que é a saída, e quem é seu customer, né? Para quem vai receber esse produto. Então, no design thinking,
né? O fornecedor é quem coloca um desafio na mesa. A entrada é esse desafio. O processo de design transforma esse problema num protótipo de lições aprendidas, que é o fim do processo, tá? E isso é entregue para um público-alvo que vai utilizar essa solução, tá? E aí você tem várias maneiras de fazê-lo. Então, aqui tem uma representação visual de vários processos. Então, você tem da Stanford, você tem da MJV, que é uma consultoria de inovação, você tem da IDEO.org, você tem do MindLab da Dinamarca, Laboratório de Inovação. Mas, basicamente, e a forma mais conhecida, é o duplo diamante criado pelo Conselho de Design do Reino Unido. Tá? E ele chama de duplo diamante por quê? Porque ele é uma representação visual de dois momentos de divergência e convergência. Tá? No primeiro, que é o descobrir e definir, eu trabalho com problema. No outro lado, no desenvolver e distribuir, eu estou falando de solução. Então, o Design Thinking, ele tem uma fase de análise de problema, tá? Que é o primeiro diamante, e tem uma segunda parte focada em solução. Tá? E aqui, né, tem uma foto, inclusive, né, do primeiro esboço, né, do protótipo, né, do duplo diamante, feito numa folha de papel, tá? No processo de design thinking. Então, retomando, né, no primeiro ciclo, né, que normalmente são 3, que é uma outra representação do duplo diamante, né, você vai entender e redefinir o desafio inicial, seu problema de início, e lá no segundo diamante, vocês vão fazer o quê? Focado na geração de ideias, criação de protótipos e testes. E aí, como eu disse, né, vocês estão vendo o processo, design fica uma jornada, né? Então, a gente vai andando, né? O caminho não é tão linear assim como está na foto, mas a ideia é que a gente chegue na inovação, que é aquele arco-íris lá no horizonte, tá? Então, na jornada do Design Thinking, interessante pelo seguinte, tá? Porque ela trabalha alguns elementos que é justamente esse ponto. Eu tenho um problema, eu tenho entendimento dele, eu faço uma imersão, eu redefino o problema, crio ideias, faço o protótipo, testo o protótipo e no final eu tenho uma iteração. Iteração é uma maneira de eu retornar em qualquer fase do processo para melhorá-lo, tá? Sempre quando for necessário, tá? E aí o processo de design ele tem esses 6 etapas, tá? Então a primeira etapa é o entendimento, né? Que o pensamento predominante é o divergente, tá? E que o sequenciamento dele, né? O objetivo dele é desconstruir o desafio inicial para alinhar conceitos, compreender o seu contexto e descobrir o que ainda precisa ser aprendido, tá? Então, ele é marcado em alinhar conceitos, tá? Compreender contexto e atores, tá? E mapear o que é preciso aprender, tá? Lembra lá do desafio que a gente fez logo no início da aula? Então, qual é o desafio? Quais são os conceitos? Compreender o que está acontecendo. Então, essa fase de entendimento. Ela é uma fase divergente porque a gente ainda está aprendendo, tá? Nós temos também a imersão. A imersão é a fase subsequente, tá? Em que no exercício que vocês fizeram foi representado quando cada grupo viu as cartas de cada ator. Médico, mãe, administração e manutenção. Então, você tem um pensamento divergente, que a gente ainda está aumentando o nosso horizonte, e tem a ver com o quê? Né? Gerar, né, mais conhecimento sobre o desafio inicial a partir do aprendizado com as pessoas. Tá? Então, eu estou aprendendo com as pessoas ainda. E, novamente, por mais que você tenha dados, pesquisa, informação, o aprendizado projetado do Design Thinking são com as pessoas que estão vivendo o problema. Fundamental. Então, você prepara a imersão, realiza a imersão, organiza dados e evidências, tá? A imersão é uma etapa que leva tempo e você vai usar vários elementos, entrevista, sombra, vivência, para você coletar dados da realidade. Depois, aí sim, com esses dados, aí sim a gente vai convergir e tomar uma decisão, que é redefinir o nosso desafio inicial, com base no conhecimento adquirido nas fases anteriores. Então, vamos utilizar persona, jornada de usuário, fazer problemas, como podemos, que são técnicas e ferramentas para a gente escolher qual é o problema. Lembra do novelo do problema complexo? Pegar um daqueles fios, tá? E falar o seguinte: nós vamos trabalhar com esse. E vamos trabalhar com esse porque pegamos informações das pessoas lá na imersão e analisamos e chegamos a essas conclusões.
Então, a gente, na redefinição, nós consolidamos conhecimento, descobrimos insights e redefinimos o problema inicial. Tá? E uma vez que a gente tem o desafio, a gente tem o que a gente chama de ideação, que aí a gente vai abrir o diamante das soluções, tá? Que é gerar ideias, tá? Então, uma ideia para um processo de inovação nada mais é do que a resposta para a seguinte pergunta: eu tenho este problema. Como eu posso resolver esse problema? Dessa forma. Então, a ideação ela é uma resolução de problemas, tá? Por isso que você tem que entender qual é o problema antes de ter ideias. E aí você vai criar ideias, tem várias técnicas para fazer isso, tá? Dezenas de técnicas. Vai agrupar e a gente vai escolher ideias, tá? Não dá para fazer tudo. Então, a gente tem que escolher para a gente prototipar. Então, prototipar é você transformar as ideias em algo concreto para ser testado, tá? Então, ainda é uma divergência, porque eu posso prototipar uma mesma ideia de 15, 20, 30, 50 maneiras diferentes. Não tem uma única maneira da gente criar uma ideia, né? Prototipar. Então, por isso que ainda é um momento de divergência e de construção, tá? Tem uma coisa muito importante nessa questão de ideação em protótipo, que é o seguinte. Eu sempre falo isso. A pior ideia do mundo é a melhor ideia para você resolver, né, um problema, mas que ela não sai da sua cabeça. Porque você tem medo de você falar com ela para as pessoas. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Tá? A segunda pior ideia do mundo é a melhor ideia que você tirou da sua cabeça, você escreveu um pedaço de papel, mas você não constrói nada com ela. Então, uma ideia só tem valor quando você constrói. E para você não ter que gastar muito tempo, muito dinheiro, você vai fazer o seguinte, tá? Você vai ter que, né, prototipar, criar um simulacro, criar uma coisa que você possa testar e aprender. Muito comum em serviço digital. Então, uma empresa, até o Google, tem até um vídeo muito legal do Google Prototipar, que é o seguinte, olha, quando a gente quer fazer uma nova interface para o Gmail ou para o YouTube, a gente não gasta dinheiro fazendo direto. A gente esboça em papel, a gente faz um protótipo mais simples, a gente leva para um grupo de teste. Por quê? Porque construir uma interface, digamos, refazer, por exemplo, todo o Gmail, né, é muito caro e muito custoso. Então, se a gente simplesmente faz direto e dá errado, a gente perdeu tempo, a gente perdeu dinheiro, né, a gente perdeu espaço no outro concorrente. Então, como é que você faz? Eu prototipo, tá? Eu crio protótipos rápidos, levo para campo para testar, e aí, se tiver aprovado, tiver tudo ok, aí sim aí eu monto o projeto, uso o orçamento para poder fazer isso, tá? Então, isso é um elemento bem fundamental nos processos de inovação. Prototipar é essencial. Prototipar é você botar a mão na massa. E o último elemento é o teste, tá? Então, tudo que você cria, você tem que testar com o público-alvo. Não fazemos inovação para os outros. Fazemos inovação para a gente. E aí eu vou dar um exemplo. Tá? Tendo um documentário sobre design. Não sei se vocês sabem, o Facebook, né, ele é uma rede global. Então, todo país, praticamente, que tem internet, tem o Facebook disponível. E aí o Facebook tem uma questão muito importante, tá? Assim, a gente está falando de que o Facebook ele está num país como os Estados Unidos, onde as pessoas têm 4G, têm 5G, por exemplo, né? Smartphones de última geração, e nós estamos falando de países como a Índia, tá? Que muita pessoa da população ainda está no 2G, né? Não está nem 3G, né? 3G aqui é ruim, mas tem lugar que não tem nem 3G, é 2G mesmo. E aí, o que eles fazem? Como é que se a gente é uma empresa global, o Facebook ele tem que oferecer uma experiência para o seu usuário do mobile, por exemplo, que funcione tão bem num celular de última geração, tá? Quanto também no celular mais simples. E aí, no Facebook, como é que eles trabalham? Eles criaram o que eles chamam de quinta-feira do 2G, né? O Tuesday, né? Thursday, né? Por quê? O que eles fazem? Quando eles vão fazer alguma modificação no aplicativo do Facebook, o que eles fazem? Eles montam as telas, né? Prototipam, fazem o teste inicial da interface, e aí eles transferem esse protótipo funcional, tá? Para um aparelho celular simples, bem baratinho, tá?
que roda em 2G. Então, eles criam um mockup. Para quê? Para simular e testar como essa interface nova que eles estão pensando, a funcionalidade, funciona num celular de baixa capacidade, tá? E por que que é importante? Porque esse celular de baixa capacidade está sendo utilizado por centenas de milhões de pessoas, tá? Então, por exemplo, o Facebook quer colocar uma nova animação. Se essa animação for pesada demais e ela travar o celular de alguém que tem um celular mais simples, ela perdeu um cliente. Ou ela perdeu milhões de clientes, tá? Então, por isso que testar e prototipar é importante, tá? Para aprender e pegar o feedback, tá? Então, uma coisa muito importante é que aqui, a nível didático, você está vendo que é um processo linear. Mas, na prática, o design thinking é um processo iterativo e não linear, tá? Ele não necessariamente precisa começar daquele início, tá? Um exemplo real é do Startup Weekend, né? Ele é um evento de empreendedorismo de criação de startups, tá? E ele usa a lógica do design thinking, tá? Então, como é que funciona o Startup Weekend aqui? Tá vendo? Eu não começo do entendimento. Na verdade, as pessoas começam da ideação. Então, o primeiro evento do Startup Weekend é quando as pessoas apresentam ideias. E aí, as equipes são montadas durante o evento, tá? E elas são montadas, né, a partir de ideias. Depois, a primeira coisa que vai ser feito, né, é a gente testar e fazer uma imersão. Mas será que essa ideia é interessante mesmo? Qual é o problema que a gente está querendo resolver, né? Então, é bem legal porque o que acontece? Quando você aprende, e talvez essa ideia que não seja tão legal. Olha, eu indo no 3 para iteração. E aí a iteração me deu o seguinte, olha, não, a gente viu, quando a gente foi à Câmara entrevistar as pessoas gostaram da ideia e atende o problema. Ótimo, vamos para o protótipo. Não, a ideia, ninguém viu sentido nela. Vamos entender o problema? Ou vamos melhorar a imersão? Ou vamos redefinir o problema? Então, por isso que é um processo iterativo. Então, tá vendo? Da ideação eu vou para o teste, né? Do teste eu vou para a iteração me abre outros caminhos, e daí eu volto para idear, para prototipar, né? Testar a minha solução e entregar, tá? Então, é muito importante que é um processo iterativo e não linear, tá? E, por fim, né? Aonde, afinal de contas, termina a jornada do Design Thinking, né? Ah, beleza, então eu estou vendo que é um processo, tem problema, tem solução, tem ideação, tem entendimento, legal. Aí você fala que não é linear. Então, aonde termina isso, afinal de contas, né? Primeiro, ela não termina no insight que define o problema. Definir o problema é só a primeira parte do Design Thinking. A gente tem que entender o problema real. Mas se a gente só redefine o problema e não segue, não é Design Thinking, tá? Mas também não para na ideia. Como eu falei, ideia por si só, que você tira da cabeça e bota no post-it, não quer dizer que vai ser eficiente. Criar ideia por si só, não é o fim do Design Thinking. Também não é no protótipo. Não adianta fazer um protótipo, tá? Nessa imagem tem um protótipo aqui para vocês verem, tá? Mas não adianta prototipar e deixar na gaveta. Você precisa o quê? Testar. Então, na jornada do Design Thinking, ela termina no aprendizado com o protótipo aprendido, com a lição aprendida do protótipo. Olha, legal, eu aprendi que isso aqui as pessoas entendem, funciona, resolve o problema delas e elas estão a fim de que seja implementado. Bacana. Olha, não, o que a gente fez aqui foi muito ruim, ninguém gostou, então está tudo bem, faz parte do processo. Joga fora, né? Foi feito de maneira rápida, e é para isso mesmo que um protótipo é um artefato de aprendizagem e faz de novo. Então, é um processo de aprendizagem. Por quê? Porque, no final das contas, o Design Thinking ele é uma ferramenta de inovação e é uma ferramenta para tomada de decisões em projetos de inovação. Então, quando você tem um protótipo de lições aprendidas, você vai ter 3 decisões principais. Se ele for reprovado pelo público-alvo, a gente descarta o protótipo e itera, ou seja, a gente volta nas fases anteriores para aprender. Se o público aprovar, mas ainda precisar de melhorias, aumentar a fidelidade, ou seja, transformar mais para do real, aí a gente itera o protótipo, a gente vai melhorando. Então, por exemplo, talvez aquela primeira versão do aplicativo tenha sido só uma telinha desenhada no papel. O pessoal gostou?
Ótimo, agora eu vou utilizar um programa tipo Figma ou Adobe XD e fazer uma interface melhorzinha, tá? Até eu ir aumentando a minha fidelidade, transformando aquilo mais próximo de um produto real. E se no final o público-alvo aprovar e tiver fidelidade suficiente para implementar, aí sim eu vou gastar tempo, eu vou gastar dinheiro, eu vou gastar minha reputação para implementar a inovação. Ou seja, eu crio projetos melhores e muito mais focados. Eu mitigo, eu reduzo o risco de gastar tempo, dinheiro, às vezes pode ter uma coisa que até posso colocar em risco as pessoas, tá? Gastando dinheiro numa coisa que eu não sei se vai dar certo. No design thinking eu tenho como saber, porque eu analisei um problema, identifiquei um público-alvo, criei ideias, prototipei, testei e coletei uma série de aprendizados que vai me ajudar a tomar decisão. Tá? Então, isso aqui é uma visão geral do design thinking no contexto de inovação, tá? Que eu trouxe para vocês, tá? Para que vocês consigam compreender como funciona, tá? E um pouco dessa questão do processo de inovação. Hoje, grandes empresas, setor público, setor privado, todas elas têm trabalhado com design thinking, tá? E é muito importante isso hoje, porque é um processo de inovação que quem tiver interesse em enveredar por essa área, né? Então ela tem interface com política pública, com economia, com processo de administração. Então hoje, se você quiser um posicionamento, né, relevante em termos de profissão de mercado, entender os conceitos de inovação e abordagens como design thinking são importantes para poder trabalhar e a gente poder, né, realmente criar valor público, né, ou criar uma inovação que possa virar um produto que vire um sucesso, né? Hoje todo mundo cada vez mais quer trabalhar com o processo de inovação, com tecnologia, mas o design ele vai trazer os elementos necessários para poder fazer isso, tá? Certo? Então, isso aqui que eu queria trazer com vocês nessa aula, tá? E aí, o que eu vou fazer? Né? Vou compartilhar aqui, né? O link, tem vários materiais sobre design, sobre inovação, tá? Então, aqui tem esse material que eu apresentei, né? Tem cases de inovação, tem projetos. Então, tem muito para quem realmente estiver interessado em seguir, né? Até nos seus estudos, a nível de graduação, né? A nível de complementação, aqui tem muito material para quem se interessar e querer enveredar por essa área. É muito fascinante, como falei, hoje todo mundo fala sobre inovação, mas inovação ela é mais do que falar, tá? Aqui é apenas uma breve apresentação para que a gente veja como é que a inovação e o design thinking, né, como uma abordagem muito utilizada, tem trazido novas inovações e como ela funciona. Ok? Se alguém quiser tiver alguma pergunta, a gente tem um tempinho ainda, tá? Para a gente interagir aqui, caso vocês queiram. Caso não tenha, então, mais uma vez agradeço quem ficou aqui, né? Assistiu, se inscreveu e assistiu a aula, né? Acompanhe também as outras ações do IDP, né? Para essas questões que estão sendo trazidas às aulas de tópicos, né? Processos de inovação são elementos que são trabalhados nos cursos de graduação aqui do IDP. E, mais uma vez, agradeço pela presença, pela participação. Natália, agradeço muito aqui pelo todo o suporte aqui nessa aula também. Muito obrigado. E qualquer coisa, a gente está aqui, né, para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que vocês queiram ou aquela questão se aprofundar. Muito obrigado, Carlos. Obrigado, Davi. E obrigado, Natália. Muito obrigada, gente, pela participação. Obrigada, professor. Obrigado, Davi. Então, pessoal, uma excelente noite, né, e tudo de bom para vocês. Muito obrigado.